Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. Luneta Sonora na área e hoje falando como podcast do Josivan Trovelar. Isso mesmo, podcast do Josivan Trovelar. Desde o último sábado, ele não é mais chamado de um blog. Ou melhor, o site que eu tenho não é mais chamado de um blog. Então, por que essa decisão? Como eu estou trabalhando nesse amadurecimento de tirar de mim uma marca que eu estava trabalhando faz uns 14 anos mais ou menos e passar a ver o meu site realmente como um site, porque era da maneira que ele estava sendo visto nesse último ano, com uma home nova, com uma estrutura mais de site mesmo. É um site, não tinha para que mais ser chamado de blog, não é? Então, esse é o primeiro Luneta Sonora como o podcast do Josivan Trovelar, que está no site, está nas redes sociais, está em todo lugar. Até então eu definia o Luneta Sonora como podcast do blog Josivan Trovelar. Só que, ao longo do tempo, principalmente ao longo desse ano, com a agenda, os posts diários, os temas semanais, toda a produção integrada de conteúdo, e também o próprio visual do site, eu percebia que eu já não estava mais fazendo um blog. Então não tinha para que continuar chamando de blog. Então o Luneta Sonora de hoje vai entender melhor por que dessa decisão e o que é essa produção integrada de conteúdo. Então, vamos lá, porque hoje o Luneta Sonora fala um pouquinho dessa decisão que foi um pouquinho difícil. Eu estou tentando me acostumar, mas ao longo do tempo a gente sabe que a gente amadurece as nossas decisões. No início do ano, eu comecei a trabalhar de uma maneira assim diária, ou seja, trabalhar com conteúdo todos os dias, trabalhando com determinado tema específico, com temas diários. E depois eu fui estruturando o site de uma maneira que ele foi perdendo a cara que ele tinha de blog. E apenas agora, no sábado, eu decidi, com a troca da tipografia do site, da fonte, passar a chamá-lo realmente de site, não mais de blog, porque ele já não tinha mais a cara de um site. Em muitas comunicações da página, ele já não era mais referenciado assim, nem muito menos a própria assinatura, que é o próprio domínio, que é, como eu disse, uma parte integrante de mim mesmo. O site vai se fortalecer, ele vai continuar no ar, lógico. Vamos ter o site do Luneta Sonora, um site auxiliar, estou dando um jeito nessas paradas todas. O que está no ar hoje é um improviso, uma gambiarra, mas eu vou dar um jeito. Mas eu quero que ali seja o portal da minha criação integrada de conteúdo, porque você tem os vídeos, você tem as redes sociais, você tem os textos que eu tenho mais liberdade de trabalhar no site, e principalmente o próprio conceito de multimídia, para quem trabalha com arte, essas coisas. Por essa razão, eu decidi que como eu não me encarava como um blogueiro, eu decidi então que o site passaria a ser definido assim. Ele é um site, tem estrutura de site, tem cara de site, tem jeito de site, então é um site. Então, o site passa a ter apenas o meu nome, só aparecerá como site Josivan Trovelar nas redes onde eu tenha perfis pessoais, que eu uso meu nome. E como não dá para fazer isso duas vezes, logicamente, essas redes são o Telegram, o Facebook e o LinkedIn. E nelas vai estar o site Josivan Trovelar, os conteúdos específicos do site, desculpem. E logicamente as demais redes continuam como estão, afinal de contas. Em redes como o Instagram, por exemplo,
você praticamente não tinha uma definição de perfil pessoal. É tudo junto e misturado. Até porque eu praticamente não tenho uma vida pessoal para compartilhar, porque ela é um pouquinho parada e morgada. Então, o site passa a ser o centro de toda a produção integrada de conteúdo. A única coisa que mudou foi a fonte com a qual eu era escrito, que passa a ser a mesma helvética com a qual toda a comunicação do site passou a ser pelo menos uns 2 anos. Ou seja, essa transição ela não começou agora, ela passou a ser feita durante um bom tempo, que eu ia trabalhando as web stories, que já mostra que é um conteúdo que é multimídia integrado ao site, as próprias redes sociais, todo o trabalho de divulgação, enfim, já era um site. Só faltava eu me dirigir às pessoas que o josivandrovelar.com.br é um site. Não é mais um blog com uma linha do tempo decrescente, como você pôde ver. É um site. E por essa razão, a marca passa a ser apenas Josivandro Avelar, sem o nome blog, porque não dá mais para defini-lo assim. E essa é a nova definição do site. O endereço é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, o layout é o mesmo. E é por causa do layout que eu tomei essa decisão. Desde que eu migrei de plataforma pronta para hospedagem própria, o site começou a ganhar funcionalidades. O primeiro layout dele como WordPress ainda era naquele formato de blog, mas depois ele foi evoluindo, ainda continuou em formato de blog, continuou, foi mudando de layout, até chegar ao modelo atual de estruturação de página inicial. Que eu quis fazer aquilo para setorizar melhor cada novo tema que ia chegando. E justamente esse já começa por aí o reposicionamento. Então, o que acontece? O site ganhou muita coisa de multimídia. As web stories há 2 anos, os próprios vídeos de arte. Enfim, ele foi começando a ir um pouquinho mais além do texto, além do conceito de blog. Então já não fazia mais sentido continuar chamando assim, porque você cria muitas outras coisas e você logicamente vai continuar precisando do espaço. Ele apenas precisa evoluir. E ele já estava evoluindo, já evoluiu, só faltava mesmo o reposicionamento de marca. E ele começou na semana passada. Então, desde esse último sábado, o site passa a ser definido com esse nome e se chama apenas Josivandro Avelar. E como eu disse, as redes sociais continuam como estão, até porque elas já estavam com o meu nome mesmo. E basicamente, eu já assinava as artes com o endereço do site ao invés da definição dele. Já fazia os vídeos com a arroba. E, bem, o que for rede social específica daqueles perfis pessoais, como por exemplo Facebook, Telegram, LinkedIn, as páginas específicas mudam seu nome para site Josivandro Avelar. Eu ainda não concluí isso, por exemplo, no Facebook. Eu tenho que esperar um pouquinho. Acho que amanhã já aparece como site Josivandro Avelar. Está aparecendo só o meu nome por enquanto. Então, é isso. Essas foram as mudanças. Semana que vem, episódio 65, vai ser justamente o episódio dos 14 anos do site. Porque agora nós vamos relembrar o início. Vamos continuar falando um pouquinho sobre essa mudança, porque essa mudança faz parte desse processo pelo qual o site passou durante 14 anos inicialmente como blog. Ok? Então, semana que vem, 23 de dezembro, 14 anos do site. Já ia dizer 14 anos do blog, mas agora eu já estou um pouquinho mais acostumado a dizer 14 anos do site. E é isso. Você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do Luneta Sonora. E semana que vem tem episódio inédito, lógico, sobre os 14 anos do site.
Agora sim, do site, não mais de um blog. Apesar de ter começado assim e do início, ninguém tem que se envergonhar. Ok? Então é isso, até semana que vem. Quer anunciar no Luneta Sonora? Você pode! Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandroavelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.